Olá, gente, tudo bem com vocês? Eleanor Roosevelt tem uma frase maravilhosa e que, para mim, ela explica muita coisa sobre o medo. Ela diz: todos os dias faça alguma coisa que você tem medo. Veja, gente, quando fazemos alguma coisa que temos medo, antes de realizarmos essa ação, o cortisol ele acaba sendo liberado em nosso organismo. E é exatamente o cortisol que nos prepara para enfrentar esse medo. Então veja como é interessante a gente conhecer a química do nosso organismo. Lá na raiz desse estresse, quando sentimos essa sensação de medo, nós vamos encontrar esse cortisol. Mas na mesma medida em que vamos enfrentando os medos, aí vamos gerando outro hormônio, que já é um hormônio antagônico. Aí vem a dopamina. Então, quando percebemos a dificuldade que criamos, ocorre essa mudança aí no panorama de produção química do nosso organismo. Então, por isso é também de extrema importância correlacionar a química que é liberada no nosso organismo com cada uma das nossas atitudes, sentimentos e emoções, tá certo? Ocorre que para isso necessitamos entender que temos medo e quais são as causas de sentirmos esse medo, né? Além de termos o quê? Uma percepção real, se de fato existe ali um perigo ou se é alguma criação da nossa mente. E perceba que eu não falei que não existe perigo, tá bom? Eu falei que a gente tem uma necessidade de perceber se realmente existe um perigo ali ou se esse perigo é um perigo criacional, um perigo que foi criado pela nossa mente para talvez instaurar na gente um mecanismo de defesa, ok? O simples fato de nós vivermos já no mundo, a gente já se depara com uma quantidade infinita de perigos no dia a dia, uma quantidade infinita de situações que são desafiadoras e que nós vamos precisar enfrentar. Então, por exemplo, se você é um atleta e corredor de Fórmula 1, mesmo que você use todos os equipamentos que são necessários para sua proteção, você vai correr algum risco. Então não existe 100% de garantia de que nada vai lhe acontecer. Se você vai escalar uma montanha, por exemplo, se você gosta de trekking, de fazer esse tipo de esporte, praticar esse tipo de esporte, mesmo que você use todo o aparato de proteção, todas as EPIs, todos os equipamentos necessários, você também está ali correndo um risco e por aí se segue. O que muitas vezes ocorre é que o perigo na nossa mente, ele geralmente fica muito maior. E isso faz com que o medo, ele se desencadeie de uma forma muito grande, quando na verdade a situação de perigo por si só, ela não existe. Ela só está existindo aonde? Na nossa mente. Foi a nossa mente quem criou como um mecanismo de defesa e a gente está ali sofrendo, elevando esse nível de estresse e colocando esse medo num patamar extremamente alto, quando na verdade o risco ainda ou sequer existe. Porém, quando olhamos com cuidado, paramos e olhamos com cuidado, né? E passamos a perceber que podemos enfrentá-lo, ele se torna até mais fácil de ser enfrentado. Por quê? Porque a gente vai ter mais percepção. A gente vai ter a percepção de se aquele perigo realmente é real ou se é um perigo que foi criado ali na nossa mente com um mecanismo de defesa. Mas para que a gente chegue a esse ponto de percepção, a nossa mente ela vai criando o quê? Monstrinhos para nos atrapalhar. E a gente tem que entender quem são esses monstrinhos que estão ali só para nos atrapalhar e quem realmente é perigo real. E em cima dessa percepção, a gente vai tomar o quê? As medidas e as soluções necessárias que vão nos levar a combater esse medo. É a solução que para isso nós precisamos conhecer muito bem a nossa mente, para termos
o controle dela. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento sobre a nossa mente e sobre as espécies de monstrinhos que ficam ali tentando nos paralisar, a gente tem um maior controle da nossa mente e, consequentemente, a gente consegue identificar o que realmente é perigo real e o que é um perigo criado pela nossa mente para nos proteger e que acaba nos gerando um medo que, teoricamente, é um medo desnecessário.